Já falamos aqui um vídeo sobre se faculdade de jogos vale a pena. Tem aqui na descrição, você pode acompanhar lá. Mas hoje vamos falar um mais específico ainda. Uma pós-graduação em jogos vale a pena? O nosso Unity aqui fez uma e ele vai contar toda a experiência dele aqui para vocês. Então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Unity. E eu sou o Gamarra. E bom, Unity, você fez uma pós-graduação em jogos, certo? Fiz em 2017. Em 2017. Outros tempos, mas imagino que não deve ter mudado tanto assim pros dias de hoje. Não. 5 anos de diferença não dá pra mudar da água pro vinho. Exatamente. Então, provavelmente ainda é muito parecido com o que você experienciou. E conte pra nós, como foi essa experiência? Bom, eu fiz online, né? Porque foi uma época da minha vida que eu percebi que dava. Eu salvei no meu navegador lá, nos favoritos, anos antes, umas pós em jogos. E aí um dia eu tava limpando lá em 2017, em janeiro, eu acho, os favoritos, porque às vezes você vai salvando as coisas e não precisa mais daquilo. Aí eu cliquei no link e falei, pós em jogos, vou fazer. Aí eu cliquei, me inscrevi, paguei e fiz 1 ano e meio de pós. Do nada, assim. Foi desse jeito. Quer saber? Vou fazer. Foi tipo isso. Tá na promoção aqui, vou comprar. Exato. Pior que não foi muito caro. Mas foi online. E agora vem o fato, né? Me ajudou em alguma coisa na minha carreira? Não! Sinceramente, é difícil de mensurar. Mas sinceramente, teria feito hoje? Não teria. Eu digo que eu tenho o certificado Unity, né? Expert Programmer. Então se você, inclusive, não viu, veja esse vídeo aqui, que eu falo se vale a pena ou não o certificado. Mas eu diria que a pós-graduação em jogos não mudou nada. Em termos de aprendizado, não mudou absolutamente nada. Você não aprendeu nada. Nada que eu já não soubesse. No máximo, assim, eu lembro que tinha alguma coisa de inteligência artificial, mas era muito raso, sabe? A pós-graduação, pra mim, eu senti que era uma graduação mais rasa ainda. Porque era 1 ano e meio só, né? Então era muito superficial as matérias. Então tinha inteligência artificial? Tinha. Mas era basicamente isso aqui é o A-Star, isso aqui é não sei o que lá. Dava um exemplo ou outro, mas você não virava, sabe? Isso é uma coisa que tem um problema na graduação também e na pós-graduação em jogos, é que ela tem que meio que focar em várias coisas. Então, tipo, eu tive aula de inteligência artificial e tive aula de roteiro na pós, entendeu? Então, tipo, o programador precisa saber fazer roteiro? Só se ele for, tipo, um programador indie, entendeu? Que ele vai fazer o jogo sozinho e tal, mas pro que a gente ensina, mercado internacional, empresas de fora, você tem que focar na sua área, entendeu? Sim. Então, pra minha carreira, teve muita coisa ali que não serviu. Então, eu posso dizer que foi mais pro meu ego de dizer, não, eu sou pós-graduado em jogos. Eu acho que era uma questão também, como eu sou formado em sistemas de informação, eu não tinha um currículo de jogos acadêmico, só experiências. E eu queria ter alguma coisa acadêmica de jogos. Então, pelo menos agora eu tenho uma pós-graduação de jogos. Talvez isso tenha me ajudado a arrumar um emprego, mas eu não sei dizer. Mas eu diria que hoje em dia não faz diferença. O cara olha a minha experiência e meu portfólio, que é o que a gente sempre fala aqui, foi muito mais importante do que dizer que eu tenho essa pós. Não digo que foi uma perda de tempo. Por que não foi uma perda de tempo? Porque daí eu pude vir gravar esse vídeo e dizer pra vocês, não façam. Acho que então, só por isso valeu esse valeu. 1 ano e meio estudando a pós pra falar isso. Mas vamos lá, então, se você pudesse voltar um tempo hoje, ao invés de fazer essa pós de 1 ano e meio, o que você teria feito nesse tempo? Teria estudado mais cursos livres e ter melhorado o meu portfólio. Curso livre de programação geral? De assim. Jogos, focado em Unity, sabe? A parte mais divertida, porque não foi divertido. E uma coisa que a gente sempre fala, que uma das coisas mais importantes da graduação e da pós, é o networking. E uma pós online é zero networking. Sim. Porque, graduação talvez até seja um pouco melhor, mas após, a galera, sabe, já trabalha, já tem a vida deles, já tá trabalhando, já tem outras coisas pra fazer, eles não, sabe, querem fazer a aula da pós ali e acabar e esquecer. Não é aquela coisa, não, vou conversar com os colegas e tal. Até tem as salas de bate-papo lá e trocar ideia com professoras, mas vazio, era né? quase zero, assim. Então, eu não fiz nenhuma amizade ali, não conversei com ninguém. Eu só fazia o que era preciso, que o professor exigia, né? Não, vocês têm que falar sobre o assunto tal aqui no chat. Aí falava, mas... Meu TCC foi sobre se jogos violentos causam
pessoas violentas e tal. Ou seja, o que isso me ajudou a programar jogos, sabe? Bulhufas. Foi mais pro meu ego. E pra ter realmente esse lance de, tenho no meu currículo que eu fiz alguma coisa acadêmica em jogos. Então, a não ser que tenha mudado bastante coisa, acho que a gente mantém a recomendação de que não vale a pena fazer uma pós em jogos. Se a gente tem ressalvas em relação à graduação, a pós, ressalvas 0. Não vale a pena. Porque isso que você falou, difícil resolver, né? Você fala, um programador vai ter que fazer aula de roteiro, vai ter que fazer aula às vezes de arte, vai ter que fazer um monte de coisa. Eu lembro que quando eu fiz também fiz um ano de graduação de jogos que eu cancelei também pelo mesmo motivo. Tipo, não faz sentido você gastar muito tempo estudando uma coisa que você sabe que você não vai usar aquilo profissionalmente, você sabe que por mais que você aprenda aquilo, vai passar alguns meses que terminou aquela matéria, já vai ter esquecido tudo aquilo, não vai fazer a menor diferença para você ter aquele conhecimento ou não. Então, não tem como a gente vir aqui recomendar para vocês uma coisa dessas. Pensa assim, igual muito médico, quando você vai no consultório dele, você vê lá o diploma num quadro super bonito e tal. Pergunta se eu teria interesse de imprimir meu diploma e botar num quadro. O certificado da Unity pra mim foi muito mais especial e mais significativo do que de fato a pós. Então quando eu tava no finalzinho da pós, eu falei, beleza, agora eu posso aumentar uma linha no meu currículo. E uma linha que nem faz tanta diferença, porque hoje em dia nenhuma empresa fica perguntando muito sobre isso, em entrevista, ninguém nunca... A parte acadêmica pra gente na entrevista nunca entra em... Você nunca conversa sobre isso. Nunca perguntou como que era na sua faculdade, como que você estudou? Zero. Ainda mais pro exterior. Exatamente. Mas mesmo no Brasil, nunca perguntaram, nunca pediram pra eu provar nada. Mas eu não me arrependo. Como eu disse, Dá pra perceber. Vim aqui gravar o vídeo pra vocês. Então já... Foi uma cobaia quase, né? Pra vir aqui explicar pra vocês como que é melhor você gastar esse tempo e esse dinheiro, né? Que por mais que você falou não foi muito, às vezes é significante pra muitas pessoas por aí também. Vamos ser bem sinceros. Talvez pra algum recrutador ou outro brasileiro isso tenha chamado a atenção, mas acabou que nunca fez diferença pra mim, porque a empresa que eu entrei depois não foi assim que eu entrei, né? Eu fui lá pessoalmente, eles já conheciam o meu trabalho de antes, e aí depois já foi empresas internacionais, que aí realmente fez a menor diferença. Então é isso. Você quer fazer, faça. Vai mudar a sua vida? Não. Não tem como enganar vocês e falar, não, faça, é importante, porque quando a gente fala da graduação, tem toda a questão, veja lá o vídeo, a gente gravou, acho que até mais um, né, fora aquele, sobre graduação, a gente vai colocar aqui, eu não lembro qual que era, mas a gente tem mais de 100 vídeos, inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like, porque veja a nossa playlist lá, tem 110 vídeos, ou quando você estiver vendo isso aqui, talvez já tenha até 200, sei lá, mas a gente tá gravando... 200 também não. Estamos com a de Natal aqui no cenário. Se você tá vendo isso aqui em 2024, provavelmente já tem 200 vídeos. Talvez. Tem muito vídeo, então a gente já nem lembra mais tudo que a gente já falou. Mas a gente falou, eu lembro que esse da graduação a gente coloca pontos positivos da graduação. Sim, tem pontos positivos que não mantém, se aplica na pós. E qual era o ponto positivo da pós? Se ela for presencial e o networking realmente fizer diferença, ou seja, fizer aquela pós de responsa, assim, que é conceituada. Existe uma pós de jogos conceituada no Brasil? Não. Você conhece alguém que o cara é o mestre, né? Tipo... É porque uma coisa que eu acho que é um grande problema ainda no Brasil, nessa parte de acadêmica, é que os professores não necessariamente são os que estão no mercado. Eu acho que isso que mata. A gente não pode dar aula numa faculdade. E o cara que tá dando aula na faculdade não vai conseguir o trabalho que a gente tem. Isso é um problema. A faculdade tá te preparando para um mercado que ela não consegue te preparar, porque as pessoas que ela escolhe para darem esse preparo não sabem fazer isso. Exato. E nós, por exemplo, não somos julgados capazes de ensinar, e até talvez com razão, a gente talvez não sabe ensinar, a gente sabe fazer, talvez não tenha metodologia para ensinar numa faculdade, mas essa questão de tem que fazer mestrado, doutorado, essa porcaria toda, garante que o cara vai ser bom. Meus piores professores na faculdade eram os PhDs. Porque o cara é tão bitolado, tão estudado, eu falo, eu já sou foda, não preciso fazer direito. E um dos melhores professores que eu tive era um cara que estava fazendo mestrado ainda. E deixaram ele dar aula. Então, assim, sinceramente, já até mudando o tema do vídeo, o cara que fez mestrado e doutorado nessa área de tecnologia não garante que ele vai ser um bom professor. Não. Pode até garantir que ele seja
bom naquilo, entende e tal, mas... Bom pesquisador. Mas assim. que ele vai ser um professor melhor, e aí o cara vai lá, faz doutorado e ganha mais, porque fez doutorado. Mas mudou a vida do aluno realmente, esse doutorado a mais do cara? Eu, na minha experiência, diria que não. Então, esse é o ponto. Então... Entendo que vocês estão numa profissão de tecnologia que é muito mais rápido do que as graduações, faculdades podem acompanhar. Porque pra faculdade fala assim, então agora vamos ensinar Unity, Unreal aqui. Aí você tem que mandar pra ser aprovado em conselho, não sei o que lá, e vão analisar. Até aí já saiu outra tecnologia que pior, não quer mais essa. O que eles vão fazer? Vão contratar um professor novo? Não, vão pegar o professor lá de ciência da computação pra ensinar jogos. Sim, aí o cara vai pegar uma tarde e falar, deixa eu abrir a Unity aqui só pra passar na aula de hoje. Aí parece que é o seu colega de classe que tá te ensinando. Só porque ele sabe um pouquinho a mais. Aí ele vai lá, aprendi isso aqui, galera. Aí, parece que o cara tem que aprender no dia pra ensinar à noite. Hoje, eu posso estar falando besteira, com certeza vai ter faculdades hoje que já tem profissionais que realmente curtem e fazem jogos, mas eu lembro quando eu tava saindo lá em 2013, aí já queimei meu filme, né, falar essa data, mas assim, os professores eram 100% professores de outros cursos. Sim. Eles não eram professores de jogos, eles nunca fizeram um jogo publicado na vida. Eu acho engraçado, você pega assim, principalmente no começo, não sei hoje em dia, mas imagino que também não tenha mudado tanto assim, gente. Se você pegar todo o corpo docente, não tem um jogo publicado às vezes. Eles falam assim, uma faculdade de jogos, tudo, uma pós-graduação em jogos, e ninguém trabalha, ninguém tem o crédito em nenhum jogo por aí. E tem o terrível professor de carreira, que é o cara que nunca trabalhou na vida, como outra coisa. Só dando aula. E aí o cara só foca naquilo. O cara não tem experiência de mercado, ele não vai conseguir transmitir aquilo pro aluno. E é o que você falou, a gente que tem experiência de mercado não é bem-vindo para dar aula e, sinceramente, agora nem compensaria, né? Sim, e eu acho que talvez nem saberíamos fazer isso direito mesmo. Porque... talvez a gente não tivesse a didática necessária para transmitir, mas a gente também... Sim, talvez a gente tá dizendo a gente como nós pessoais, mas eu digo assim, os cursos livres que eu fiz com profissionais foram muito bons. Então, assim, eu fiz um curso de animação focado em animação, tudo. O cara que tava dando aula pra mim, ele dava aula à noite e ele trabalhava de dia. E aprendi muito mais nisso do que numa graduação que eu comecei e não aprendi nada e parei. Bom, essa é a nossa opinião. Se você discorda da gente, por favor, deixa aqui nos comentários. Não tem problema nenhum. Esse aqui é um canal aberto à discussão, desde que seja num nível educado e saudável. Agora eu vou lançar um desafio. Ih, lá vem. Será que a gente não sabe ensinar mesmo? Porque a gente já tem tutoriais lançados aqui no canal, né? Pode não ser um curso inteiro, mas tem tutorial. Então veja aqui, tutorial de como programar um botão profissionalmente. E você também tem o tutorial de rig, que é um vídeo bem completo. Então dê uma olhada lá. Escolhe um dos dois que te interesse mais, ou veja os dois e, sei lá, julga se a gente consegue passar a ideia ou não, né? Explicar. Pode ser que até às vezes a gente melhor do que a gente imagina. A gente tá falando, não sei, mas talvez a gente saiba o suficiente pra passar a ideia e a pessoa aprender. Enfim, então, vocês vão julgar. Justo, nada mais justo. Deu poder ao povo. É isso aí. E deixa nos comentários do respectivo vídeo, não desse aqui, é mais fácil pra gente se organizar. Sim, com certeza. Bom, mas é isso aí. Se você quer alguma dica específica do seu caso, se você acha que, estou fazendo isso, estou no caminho certo, o que vocês acham? Bom, nós temos agora um serviço de consultoria que a gente está prestando para algumas pessoas. Tem bastante gente que já está fazendo, as pessoas já estão vendo o resultado, as pessoas estão contentes. Então isso nos dá motivação para vir aqui oferecer para vocês também. Então o serviço está disponível no e-mail aqui na descrição. Mande um e-mail para a gente, lá a gente passa para vocês a agenda, valores, tudo bonitinho. E a gente pode dar o caminho das pedras para você num caso mais específico. Aqui no canal a gente consegue falar meio que no geral, né? A gente consegue olhar o caso a caso e falar assim, isso olha, é legal. Você tem isso a seu favor, você tem isso aqui que você precisa corrigir, isso que você tem que fazer, olha, conserta isso, aquilo. A gente consegue só falar aqui no geral e ali a gente consegue bater um papo com você, uma call, nós dois juntos e você, focado no seu problema, focado no seu objetivo, que pode ser diferente do nosso, né? Sim. Às vezes a gente fala que, pra você fazer tal coisa, mas às vezes você fala, não, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso. E a gente vai ter experiência pra gente falar pra vocês, então, ao invés de fazer isso, faça isso e aquilo. Então... E o mais legal da nossa consultoria é que como é nós dois juntos, então, seja programador ou artista, você vai estar muito bem servido, porque a gente vai ter experiência real de mercado nas duas partes. Exatamente. Para poder te ajudar. Então, fica realmente uma coisa completa. A gente já atendeu os dois lados, né? Programador
Aí eu entro mais na parte detalhada, parte técnica. Quando é um artista, é o Gamarra que entra, mas os dois acabam ajudando em todas as partes, né? Então é legal que esse é um diferencial nosso do canal desde o início, que a gente sempre teve um programador e um artista focados juntos para trazer vídeos de qualidade, trazer consultoria de qualidade, tutoriais e tudo mais. Bom, então se você tem interesse, o e-mail está aqui na descrição. Se inscreva no canal, por favor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já deu aqui ó, 19 minutos de gravação. Não sei quanto tempo de vídeo editado, mas aqui de gravação 19 minutos. Se você está assistindo até aqui e você não se inscreveu, tá vacilando, porque vai passar outros vídeos que a gente vai gravar, que a gente vai ter, que vão ser muito interessantes para você, que você não vai ver. Então, quem tá perdendo é você. Então, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, que a gente vai ajudar você na sua carreira, com toda certeza. Dá uma olhada aqui na nossa playlist, que tem vídeo pra dedéu aqui, que a gente já gravou pra ajudar vocês na sua carreira, de tudo quanto é assunto, pra ajudar em carreira internacional, trabalhar com jogos, em tudo que você precisa saber pra você decolar e você ter uma boa carreira de sucesso nessa área de tecnologia. Certo, Unity? Certo. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!